Isaías, o profeta, estava vivendo junto com a nação um momento difícil na sua vida. Não só o profeta Isaías, repito, a nação estava vivendo um momento difícil. O rei Uzias, que tinha sido, que foi um dos melhores reis de Israel, o rei Uzias começou a reinar aproximadamente com 16 anos, e ele reinou por 52 anos no reino de Judá, lá em Jerusalém. 52 anos. A Bíblia diz que Uzias fez por muitos anos, quase todo o seu reinado, o que era reto aos olhos do Senhor. Foi um rei de guerra, especialistas em guerras. Foi um rei que fortificou a cidade, protegia o povo, guardava o povo dos inimigos. Foi um rei próspero. No seu reinado, muito se prosperou. Uzias foi um rei amado pelo povo, querido pelo povo. Uzias foi um grande rei. Mas um dia, já depois de 52 anos de reinando, Uzias achou-se no direito de entrar no templo, no lugar sagrado que não lhe cabia, e ele então entra para fazer sacrifícios a Deus. Os sacerdotes não gostaram, não permitiram, brigou com o rei, disse para o rei Uzias sair dali, porque aquele lugar foi dado por Deus ao sacerdócio e não ao rei. O rei era o rei, mas tinha os seus limites. Preste atenção, você vai aprender muito hoje. Ele tinha limites. Ele era rei, mas não mandava em tudo. Inclusive, não tinha poder nenhum sobre o templo sagrado, o templo de Salomão. Mas ele achou que devia sacrificar, entrou para o templo e queria sacrificar. Como eu disse, os sacerdotes o repreenderam e ele ficou bravo, se revoltou contra os sacerdotes. É só ler, continuar lendo o livro de Crônicas. Se você ler, você vai encontrar essa história. E a Bíblia diz, irmãos, que no mesmo período, no mesmo momento que ele estava brigando com os sacerdotes, ele foi ferido por Deus na testa. Diga após mim: Deus feriu o rei Uzias na testa. Ele entrou, subiu para a cabeça dele que ele poderia fazer sacrifício, e ele entrou e foi sacrificar, e os sacerdotes disseram: não é teu lugar, rei, não pode fazer isso, minha majestade, não pode, senhor. Não, e ficou nervoso, brigou contra os sacerdotes. Deus então feriu-lhe na testa, e imediatamente aquele rei ficou leproso. Agora tem que deixar o palácio e vai viver no leprosário. E assim o rei Uzias morre, desonrado, porque quis fazer o que não era da sua função, foi executar o que não era para executar. Deus tocou-lhe e ele foi viver no leprosário, isolado para lá, porque queria um lugar que não era dele.
O rei morre, a nação entra em pranto, porque era um rei amado. O profeta Isaías, que era descendente da linhagem real, morava no palácio. Isaías, o profeta, fica abatido, está vivendo um momento difícil. Então o profeta vai ao templo, ainda jovem, e vai orar a Deus. Quando ele está orando a Deus, buscando o Senhor, Deus se revela ao profeta Isaías no ano em que morreu o rei Uzias. Diga após mim: no ano que morreu o rei Uzias. Crises, mudanças, perdas, tribulações, angústias, sofrimentos, faz parte da vida humana. E esses momentos difíceis batem na porta de todos nós em algum momento da nossa vida e nos deixa abatido, sim ou não? Nos deixa pensativos. As crises, as perdas, os sofrimentos pode ser uma isca de Deus para nos atrair à sua presença. Diga após mim: Deus se revela ao profeta Isaías no ano da morte do rei Uzias. No momento de perda, Deus se revela. Às vezes, irmãos, Deus permite. Às vezes Deus cria situações para se revelar a nós, para se mostrar, para que a gente o conheça melhor. E nem sempre a gente conhece Deus, e na grande maioria a gente não conhece Deus nos momentos só de felicidades. O grande encontro, o verdadeiro encontro que a gente tem com Deus é nas horas de dificuldades, de lutas, de perdas, de choro. E quando você estiver passando por essas lutas, quando você estiver sofrendo algum tipo de perda, de dificuldade, faça como o profeta Isaías: vá ao templo e ore a Deus. Não fuja dele, aproxime-se dele. Na verdade, ele permitiu para te atrair. E agora, irmãos, o profeta Isaías está ali na presença de Deus, imaginando o que eu vou fazer da minha vida. O meu rei morre, o meu sustento morre, o homem que era esperança de Israel morreu. E o que será? A gente precisa entender, irmãos, que nunca podemos deixar de olhar para Deus. E tem hora que o nosso foco muda, tem hora que a nossa visão muda. Aí Deus permite algumas perdas para a gente abrir a visão e voltar-se a Deus e olhar para o Senhor. O profeta está lá buscando a Deus. Aí no momento, de repente, ele vê o Senhor. Ele viu Deus no momento de dificuldade da sua vida. Ele precisava voltar-se para Deus. Ele tinha que voltar-se para Deus. Ele havia colocado tanta confiança naquele rei. Ele esperava muito daquele rei. Agora aquele rei não estava mais. O rei havia morrido. O rei havia morrido. E Deus agora diz assim: Isaías, agora eu vou te mostrar, eu vou me revelar, e vou te mostrar quem de fato é rei da tua vida, quem de fato é rei dessa nação, quem de fato é senhor desse povo. Sou eu, o Senhor dos exércitos.
E a Bíblia diz que Isaías viu o Senhor na sua glória, no seu alto e sublime trono. A Bíblia diz que Isaías viu o Senhor no seu poder revelador. O manto, Deus se apresenta com um manto, e o manto enchia todo o templo, e a Bíblia diz que a casa se enchia de fumaça. A presença de Deus era forte. Deus se revelou na sua totalidade, na capacidade do homem conhecer Deus. Deus se revela ao profeta Isaías. Isaías viu a sua santidade. Quando Isaías vê a santidade de Deus, Deus mostra o outro lado, que Isaías também não percebia a sua vida. E a Bíblia diz que Isaías, agora o profeta, vê Deus, vê os querubins, os serafins voando, por cima de Deus, 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 os pés, 2 voavam, e com a boca eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías vê tem aquela gloriosa visão de Deus, sua majestade, seu trono, seu poder, a sua glória. Aí ele logo entra em desespero e pensa: vou morrer. Por que ele pensou? Porque ele disse: eu sou um homem pecador. Ele teve uma visão de si também naquele momento. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente percebe o quanto nós somos humanos, frágeis, fracos, carentes, necessitados. E ele olha para o Senhor, vê a glória de Deus, a santidade de Deus. Ele tem a visão dos seres, dos anjos, dos querubins, o trono. Aí ele diz: vou morrer, estou perdido, porque eu sou um homem pecador, de lábios impuros. Aí depois que ele tem a visão de si, da sua natureza pecaminosa, frágil, aí ele vê também, ele consegue ver a fragilidade da nação, do povo. Ele diz assim: eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem pecador. Primeiro ele tem a visão de si. A santidade de Deus faz a gente olhar para a nossa própria vida. Quando ele olha para si, irmãos, e ele percebe que é pecador, reconhece que é pecador, esse é o primeiro passo para receber o perdão de Deus, é reconhecer. Mas a gente só reconhece que é pecador, que é carente da graça, da glória de Deus, quando a gente tem a visão da santidade de Deus. Aí ele percebe que o meio que ele convivia, que o povo também era pecador. Ele disse: eu sou homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo que também tem os lábios impuros. E olha, quem estava falando era um profeta, era um homem que se dedicava a Deus. Ele percebe que precisava de um milagre, de um agir. E ele pensa: vou ser consumido, vou ser morto, porque eu sou tão pecador e Deus é tão santo, eu não vou resistir. Mas Deus, quando percebe que Isaías reconheceu a sua pequenez, o seu estado miserável de homem, de humano, e ele reconheceu que habitava no meio de um povo pecador, Deus então entra com providência. Deus não julga Isaías pelos seus erros, Deus não mata Isaías pelos seus pecados, pelas suas palavras. Não, Deus olha para Isaías, e parece que eu estou vendo Deus dizendo assim: é isso que eu preciso do homem Isaías, que ele reconheça que é pecador, e como tal precisa da minha ajuda. A Bíblia diz que naquele momento Deus providenciou a purificação de Isaías, ordenou que um daqueles serafins fosse até o altar. Ele estava no templo,
pegasse uma brasa, tocasse na sua boca e purificasse os lábios, a boca do profeta. Ele naquele momento recebeu a restauração, foi perdoado. O Senhor Deus disse assim: agora tu vais ser purificado. Naquela época foi um querubim, foi um serafim. Nos dias de hoje foi Cristo que fez esse sacrifício por nós. Morreu na cruz para nos dar vida, perdoou nossos pecados, nos lavou com seu sangue, purificou a nossa mente, nossas palavras, nossas ações. Ele viu que éramos pecadores e mesmo assim providenciou a nossa restauração, a nossa purificação. Você pode dizer amém? Deus não negou o estado do profeta, mas Deus providenciou a mudança que ele precisava. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Quando Deus muda a vida de Isaías, purifica, que Isaías percebe que já não é mais pecador, porque os seus pecados haviam sido perdoados, seus lábios, sua boca, sua mente havia sido transformada. O profeta então percebe que agora estava preparado para representar Deus perante o seu povo. Aleluia, aleluia. Aí Deus diz assim: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem eu envio? Quem pode ir? Quem se prontifica a fazer a minha obra, a pregar para o meu povo que está desviando, que naquela época o povo estava quase tudo desviado já? Quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? E o profeta agora percebe que estava preparado, que agora ele poderia ir. Aí ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, pode me enviar, Senhor. E Deus disse: olha, eu vou te enviar a um povo que não vai reconhecer o teu ministério, a um povo que não vai ouvir, de coração duro, um povo que não vai entender, mas tu vai e prega para eles, e anuncia para eles o que eu vou te falar. Amém? Como é bom ter um encontro com Deus. Quando a gente tem um encontro com Deus, nossa vida é mudada, nossa vida é transformada, a gente tem uma visão de quem de fato nós somos, recebemos a restauração de Deus, para depois fazermos uma grande obra para Ele.